Olá, comunidades! No Águas Gerais de hoje vamos conversar sobre as atualizações do anexo 1.1 do Acordo Judicial de Reparação. Olá, comunidades! Bom dia! Eu sou a Laura, da equipe de comunicação do Guaicuí. Hoje vamos conversar com a Júlia Barbosa, que acompanha de perto as discussões sobre o anexo 1.1. Seja bem-vinda, Júlia. Relembrando, pessoal, que o anexo 1.1 é a parte do acordo judicial que trata dos projetos de demandas das comunidades e linhas de crédito e microcrédito. Quais são as principais novidades sobre o anexo 1.1, Júlia? Explica para os nossos ouvintes. Oi, Laura, tudo bom? Bom estar aqui com vocês no Águas Gerais, mas eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente começar. Como que você, lá do Rio Grande do Sul, é do Rio Grande do Sul mesmo, Laurinha? Lá do Rio Grande do Sul, sente o clima aqui em Belo Horizonte? Porque pra gente que vem do Rio, aqui tá frio demais. Não, pra mim tá fresquinho, tá gostoso, porque inverno também frio demais não é bom não. Eu imaginei que você não tivesse sentindo frio mesmo, Laurinha. Só pra vocês saberem, viu, gente? A Laura é Laura pra vocês, mas pra gente ela é Laurinha, então pode ser que eu erre em algum momento. Laurinha, então em relação às novidades sobre o anexo 1.1, o que a gente tem são as deliberações e publicações tanto das instituições de justiça e do juiz, quanto da entidade gestora, aceitando o início, acordando o início do anexo 1.1. Então, as últimas semanas elas foram muito movimentadas nesse sentido, com essa primeira manifestação das IJs, pedindo que o juiz acatasse a deliberação deles. O juiz acatou e depois a entidade gestora se manifestou a favor daquela deliberação e dizendo que iria iniciar a execução do anexo 1.1. Nesse sentido, a gente teve no finalzinho da semana passada e no início dessa a manifestação então das IJs dizendo que receberam então o aceite da entidade gestora e pedindo para que os recursos relacionados ao anexo 1.1 da ordem dos 326 milhões e juros, e também correção monetária fossem depositadas na conta da entidade gestora para o anexo 1.1 finalmente começar. Júlia, para a gente entender melhor esses valores, porque são tantos números que a gente tem que se atentar, esses 300 milhões fazem parte dos 10% do recurso do anexo 1.1 que vai ser gerido pela entidade gestora? Exatamente. É sempre bom a gente lembrar que hoje são previstos 3 bilhões de reais para execução do anexo 1.1, sendo 2 bilhões de reais para projetos de demanda das comunidades e 1 bilhão de reais para o crédito e microcrédito. Quando as entidades se reuniram, as IJs se reuniram para pensar o edital de escolha da entidade que começaria a gerir o anexo 1.1, eles entenderam que não era possível botar esse montante, esse volume tão grande de recursos na mão de uma entidade que não fizesse antes o que eles chamam de projeto piloto, ou seja, um teste para entender qual seria a melhor forma de gerir esses recursos e também de organizar a participação das pessoas atingidas. Afinal de contas, o anexo 1.1 garante a participação das pessoas atingidas em todas as etapas. Então, esses 326, só para a gente detalhar, são os 300 milhões já previstos, de 10% do valor dos 3 bilhões, com 26 milhões a mais definidos pelo juiz quando ele homologou a entidade gestora e o plano de trabalho, porque a entidade gestora mostrou que a proposta definitiva ela era um pouco mais cara do que a proposta básica, então autoriza esse acréscimo, e também vão vir os juros em cima, correção monetária, em cima desse recurso por causa do atraso de tempo para execução, e também os rendimentos em relação a esses recursos do tempo de depósito na conta judicial. Então, esses 26 milhões vêm dos rendimentos da própria conta? Na verdade, ele não vem dos rendimentos, ele também vem do montante de 3 bilhões de reais. Então, ao invés de tirar 300 milhões do montante, estão sendo retirados 326 milhões. A única parte do dinheiro que está saindo dos juros é o dinheiro reservado às estruturas de apoio, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, tá? Mas nesse momento, o que é importante a gente saber? Os 326 milhões, eles saem do montante de 3 bilhões para a execução dos projetos e linhas de crédito e microcrédito, incluindo o custo da entidade gestora, e todo esse valor vai ser corrigido monetariamente e também os recursos de rendimento destinados a esse valor também vão vir para a conta da entidade gestora para execução. Certo, Júlia. E qual será o papel da assessoria técnica independente nesse novo cenário? E também, como a gente está falando de valores, de onde virão os recursos que vão pagar as ATIs? Laura, como eu adiantei na minha resposta anterior,
Essa deliberação das IJs, que foi homologada pelo juiz, ela estava prevendo ali 326 milhões, ou seja, a liberação dos recursos para a execução de fato do anexo 1.1, mas ela também tem uma cláusula que gerou muito desconforto ao longo das últimas semanas e foi objeto de muito debate com as pessoas atingidas, porque ela define até 62, quase 63 milhões para pagamento de estruturas de apoio para a execução do anexo 1.1. O que isso significa, no final das contas? Que a gente tem dinheiro saindo do próprio anexo 1.1 para pagamento dessas estruturas de apoio, que no acordo tem uma cláusula específica prevendo recurso, que é a cláusula 4.4.11. Nessa cláusula, a gente tem 700 milhões de reais destinados a pagamento de estruturas de apoio necessárias para a execução do acordo. Então, quando as instituições de justiça, elas definem que o dinheiro das estruturas de apoio do anexo 1.1 tem que sair do próprio anexo 1.1, mesmo que esse recurso, tá? É importante dizer, saia dos juros, ou seja, diferente do outro recurso que mexe no montante de 3 bilhões, esse é dos juros. Mesmo assim, esse dinheiro é do anexo 1.1 e das pessoas atingidas. E isso foi definido, inclusive, sem diálogo com elas. Então, nessa deliberação, está previsto a destinação de até 63 milhões de reais para pagamentos de estruturas de apoio. E o que diz lá nessa decisão também? De que esse recurso deve ser destinado prioritariamente para as assessorias técnicas independentes que hoje estão atuando no território. O Guaicuí na região 4 e 5, o NACAB na região 3, a AEDAS na região 2 e 1. E que se as assessorias não aceitarem, não quiserem utilizar esse recurso, ele será destinado à entidade gestora para ela contratar a estrutura de apoio necessária para a execução do anexo 1.1. E o que isso significa, então? Que as assessorias, nesse momento, estão estudando a possibilidade de permanecer no território, executando o trabalho junto às pessoas atingidas e dialogando, inclusive, com as pessoas atingidas. Fizemos alguns encontros aqui na região 4 e 5, sabemos que as outras regiões estão se reunindo também. Fizemos a manifestação junto às pessoas atingidas, estivemos lá presentes, né, dando apoio e suporte do dia 13 de maio, da jornada de luta do MAG. Para a gente pedir, primeiro, transparência em relação aos 700 milhões, e também uma garantia de que esse dinheiro retorne para as pessoas atingidas, porque hoje a justificativa das IJs é que não há uma leitura total de como que esse dinheiro foi gasto, se esse dinheiro de fato já foi todo para a conta judicial. Então, eles acabaram de contratar uma auditoria com a Ernst Young para fazer esse estudo e esse levantamento dos valores. Então, resumindo um pouco o que eu vinha trazendo, né? Esses 62, quase 63 milhões, eles vão ser executados de qualquer maneira, se as assessorias permanecerem ou não, porque a entidade gestora ela precisa de uma estrutura maior do que hoje ela tem condições de contratar. Ela precisa de profissionais dentro dos territórios, que conheçam os territórios, que dialoguem com as pessoas atingidas. Portanto, o papel da assessoria técnica independente nesse momento ainda está em aberto. Júlia, e quais são os próximos passos? O que falta para o anexo 1.1 começar? Laura, eu até tomei um golinho de café aqui agora para a gente poder pensar um pouco e organizar as informações que eu já trouxe nas perguntas que você me fez anteriormente. Os principais passos agora são 2. 1. Conversar com as instituições de justiça. Então, como eu disse na pergunta que você me fez anteriormente, no dia 26 de maio nós temos uma reunião marcada com as instituições de justiça para entender um pouco o cenário que vai ser colocado para as assessorias e para essa possível continuidade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente tem um impasse. A gente vai permanecer enquanto estrutura de apoio do anexo 1.1 somente, ou a gente continua executando o apoio às pessoas atingidas dos outros anexos do acordo? O que as instituições de justiça vão colocar para a gente como o que a gente chama de escopo, ou seja, quais são as metas, né? Quais são as atividades que a gente deveria desenvolver? Então, dia 26 a gente vai entender um pouco melhor esse cenário. E depois disso, permanecer em diálogo com as pessoas atingidas. Nós temos os encontros regionais, né, de comissões preparados para o início de junho, então logo depois da reunião com as instituições de justiça, para a gente avançar com a organização da estrutura de governança, que é a parte de fato das pessoas atingidas deliberarem, né? É onde eles vão montar os seus conselhos, seus setores, que a gente pode conversar melhor numa próxima oportunidade. Então, nesse encontro, a gente também precisa avançar com as pessoas atingidas nesse diálogo em relação ao que a gente quer para o futuro. O que a gente quer enquanto assessoria técnica independente, o que as pessoas atingidas querem de nós, qual é o serviço que nós temos que prestar, afinal de contas, nós somos um direito das pessoas atingidas, e também elas, o que elas querem para o futuro
futuro em relação à sua instância regional que está organizada, às suas comissões, né? E esse processo de luta por direitos que está avançando cada vez mais, mas que ainda tem muitos desafios pela frente. Então, esses são os 2 principais passos que a gente tem. Reunir com as instituições de justiça, reunir com as pessoas atingidas e, a partir daí, montarmos uma agenda de diálogos e de construção dessa possível, né, permanência das assessorias técnicas. Júlia, achei que tu ia dizer, então, que os próximos passos já eram a entrada da entidade gestora e que as pessoas já estariam colocando os projetos para serem aprovados e já se inscrevendo para as linhas de crédito. Então, ainda não. Tem previsão para essa entrada dos projetos, para as linhas de crédito, principalmente, que as pessoas perguntam muito? Tem sim, Laura. Como eu falei para você no início aqui do nosso papo, da nossa conversa, a entidade gestora já manifestou aceite da deliberação das instituições de justiça e na última sexta-feira, dia 16 de maio, as IJs pediram ao juiz que então depositassem o dinheiro na conta da entidade gestora, porque a entidade gestora, quando manifestou o seu aceite, também, a pedido das IJs, disseram qual era a conta que seriam depositados os recursos, né? Então, isso já está em trâmite, a gente acredita que nos próximos dias o juiz deve liberar esse recurso, e tudo indica que ainda no mês de junho a gente tem o início da entidade gestora, né? Agora, realmente, a gente está com tudo muito organizado para esse início, tudo muito definido entre as IJs e a entidade gestora. O que eu acho que deve faltar mesmo são esses tempos burocráticos de acerto de recurso, de fechamento do calendário, que eu acho que são os últimos ajustes. Então, assim, tenho bastante expectativa de que já no início de junho nós tenhamos notícia da entrada da entidade gestora no território, e a partir daí a previsão é que até 4 meses depois da entrada da entidade gestora, as pessoas atingidas já estejam criando seus editais para a execução dos projetos coletivos, né? Então, a gente pode também fazer uma conversa numa próxima oportunidade para ver esse calendário. Qual é o calendário de atividades da entidade gestora? O que ela está prevendo? Qual é a primeira onda de projetos, a segunda? Quando a gente vai ter linha de crédito e microcrédito? A gente pode detalhar isso com maior qualidade aqui também no Águas Gerais. Júlia, muito obrigada pela sua presença e pelas informações tão importantes. Quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo nas comunidades das regiões 4 e 5? Laura, eu quero sim, primeiro te agradecer e dizer para o pessoal tomar bastante água, se agasalhar, porque o frio tá por todo canto, e também continuarem organizados dentro das suas comissões, pensando e discutindo o anexo 1.1, que é a principal parte do acordo, é o anexo 1.1 para as pessoas atingidas. Então, é justamente o anexo 1.1 que prevê os projetos nas comunidades e a reparação dos danos coletivos que essas comunidades sofreram. Então, permaneçam organizados e conversando e contem com a assessoria técnica para o que necessitarem. Muito obrigada, Júlia. Um abraço a todos e todas e até o próximo Águas Gerais. Nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe ou visitar nosso site guaicuí.org.br. O Guaicuí segue lado a lado com as pessoas atingidas no processo de reparação.